A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Amém. Quero muito agradecer à igreja e ao pastor Jusilê por essa oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor. Estava olhando os meus arquivos de pregações nesta semana e eu tenho anotado todas as conferências que eu fiz. E depois da igreja da Pituba, a igreja que eu mais preguei aqui na Bahia foi a primeira igreja batista regular da Bahia. Isso me levou a uma conclusão, que vocês são muito generosos, não é? Vocês são muito generosos e estão sempre nos convidando. É uma grande alegria, irmãos. A gente louva ao Senhor pela igreja, sempre temos orado e acompanhamos com muita expectativa tudo aquilo que o Senhor está fazendo aqui em vocês e também através do ministério desta igreja. Peço aos irmãos que orem sempre por nós, orem por nossa igreja também, para que o Senhor nos visite com o crescimento espiritual, na presença dEle, na graça do Senhor, para que a nossa igreja também seja um local onde o nome do Senhor seja glorificado. Vamos todos fazer uma oração e depois nós vamos abrir a Sagrada Escritura e aqui ver o que o Senhor tem a nos ensinar. Oremos todos. Ó Senhor, nós estamos reunidos na Tua presença essa noite, Tu que és Pai, Filho e Espírito Santo, único Deus, o Senhor que se manifestou a nós através de Jesus Cristo, o Senhor que pagou o preço do nosso pecado naquela cruz horrível. Nós te agradecemos porque o Senhor nos remiu, o Senhor enviou o Teu Espírito Santo, e o Teu Espírito um dia nos chamou, aplicou os benefícios do Calvário ao nosso coração, e hoje nós somos filhos do Teu amor. Nós te agradecemos pela igreja, a igreja do Senhor, gloriosa, santa, sem ruga. Te louvamos pela igreja local, por esta igreja local. E esta noite, Senhor, nós estamos reunidos no Teu nome, nós estamos reunidos para o Teu louvor. Nós cantamos louvores, lemos a Tua palavra, e nesse instante, Senhor, em que nós silenciamos, nós Te clamamos para que o Senhor permaneça entre nós, mas agora ativamente falando ao nosso coração, trazendo a nós tudo o que precisamos: crescimento, conforto, advertência, motivação. Que a Tua palavra, Senhor, habite ricamente no nosso coração. Clamo essa noite também que o Senhor me use através do Teu Espírito Santo, que o Senhor me conceda as palavras de vida eterna, que todas elas que vão ser proferidas desse púlpito sejam como se fossem as palavras do Senhor para esta igreja. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. De imediato quero convidar todos vocês para ler um verso de Gênesis capítulo 19. Nós vamos introduzir a nossa mensagem essa noite com a leitura de um versículo. Depois nós vamos acrescentando outros à medida que nós fomos discorrendo a respeito do assunto que Deus nos traz hoje. Gênesis 19, verso 16, aqueles que podem, leiam em pé junto comigo. A palavra do Senhor nos diz assim: Como, porém, se demorassem, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Amém. Podem se sentar. Irmãos, a palavra de Deus, ela é muito rica, e ela foi escrita para o nosso ensino e para o nosso conforto. E quando nós vamos para as páginas da Sagrada Escritura, nós aprendemos de duas maneiras. Nós aprendemos de maneiras positivas e também aprendemos através de modelos negativos. Nós aprendemos através de modelos corretos, quando nós vemos pessoas comprometidas com Deus, que obedecem a Deus, e nós somos chamados a imitar a fé dessas pessoas.
Por outro lado, também nós aprendemos quando vemos pessoas que falharam, pessoas que fracassaram, pessoas que decaíram ao longo da vida com Deus, nós também podemos olhar para a vida dessas pessoas e aprender muito. Então esta noite eu queria trazer para vocês um modelo, um exemplo, mas na verdade ele não é um exemplo a ser seguido. Ele foi uma pessoa, um homem de família, mas ele foi um homem de família que fracassou. Ele fracassou na sua vida com Deus, ele fracassou no relacionamento com a esposa, ele fracassou no relacionamento com as suas filhas, e a família dele toda constituiu numa grande queda, num grande entrave, numa grande tribulação, tanto para ele quanto para os seus descendentes. Então quero essa noite apresentar para vocês um servo de Deus, mas que fracassou, um servo de Deus chamado Ló. O texto que nós lemos hoje, esse pequeno versículo, eu considero uma espécie de resumo da vida de Ló. Se eu pudesse resumir a vida de Ló inteira numa palavra só, eu resumiria nessa palavra que nós temos no verso 16, melhor, nessa expressão, quando diz assim na primeira parte do verso: como, porém, se demorasse. Ló era um homem que relutava em obedecer. Ló era um homem que não tinha um coração pronto para fazer aquilo que Deus dizia que ele deveria fazer. Então aqui nós temos uma descrição do caráter dele. Ele se demorou, ele foi relutante, ele não teve prontidão de coração, ele não teve comprometimento em obedecer ao Senhor. E quando foi que ele se demorou? Ele se demorou no dia em que Sodoma e Gomorra estava prestes a ser destruído. Talvez não teria um dia pior na vida dele para ele ser tão relutante. Diante de quem ele estava quando ele se demorou? Ele estava nada mais, nada menos do que diante de um olhar de dois anjos que tinham ido àquela cidade para tirar ele dali. Então nós vamos hoje aprender um pouco da vida desse homem, o sobrinho do grande pai, o grande homem de fé, o homem que foi amigo de Deus, Abraão. A fim de guiar o nosso raciocínio enquanto nós meditamos nos textos bíblicos, eu formulei algumas perguntas. Essas perguntas, elas vão ajudar a gente a direcionar o nosso raciocínio enquanto nós meditamos a respeito da vida desse homem. Então a primeira pergunta que nós vamos responder: quem era Ló? Ou quem foi Ló? Uma resposta muito boa para essa pergunta está em 2ª carta de Pedro. Vamos olhar todos juntos? Vocês já notaram que a nossa mensagem é uma mensagem biográfica essa noite? Então, em mensagens biográficas, nós sempre andamos em mais de um texto. Amanhã à noite, pela graça de Deus, nós vamos trazer uma mensagem expositiva. A 2ª carta de Pedro, no capítulo 2, nós temos aqui um resumo da identidade desse homem. Quem foi Ló? Então, a 2ª de Pedro, capítulo 2, versículo 7 e versículo 8 nos diz assim: e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Eu não sei se você percebeu nessa leitura, mas tem uma palavrinha que se repete 3 vezes que descreve Jó. Qual é a palavra? Justo, né? Meu professor de teologia e pregação, ele sempre dizia assim: quando você vê uma palavra repetida na Sagrada Escritura, nunca ignore, porque foi o Espírito Santo que colocou aquela repetição e tem algo que ele quer chamar a nossa atenção. Jó era justo. Em outras palavras, Jó era crente, Jó era de Deus. Ló era convertido, justificado.
ele pertencia ao Senhor. É interessante, irmãos, que ele viveu num lugar de muita devassidão, de um lugar de muito pecado, de muita depravação, mas ainda assim ele não se tornou iníquo, ele não se tornou como um sodomita. E você sabe que uma pessoa que vive no meio da pecaminosidade e não se torna pecaminoso como aquelas pessoas, uma pessoa assim tem a obra do Espírito Santo no coração. É impossível uma pessoa permanecer santa no ambiente iníquo se ele não tiver o testemunho do Espírito de Deus no seu coração. Então Ló era justo, convertido, verdadeiramente justificado. Outra informação que me chama a atenção nesse texto é que a palavra de Deus diz que a sua alma era atormentada. Imagine isso. O procedimento libertino, todos aqueles pecados de Sodoma e Gomorra que vocês conhecem bem, aqueles pecados atormentavam. A palavra atormentar significa afligir, magoar. Então, aqui é uma outra evidência de que Ló era uma pessoa convertida. Porque, irmãos, uma pessoa que não tem Cristo, ela pode até se chocar durante algum tempo com o pecado. Mas com o passar do tempo ele se acostuma. Ele acaba entrando naquele meio e logo ele está pensando e agindo como aquelas pessoas. Mas não era o caso desse homem. Esse homem, ele era atormentado, ele via o mal, ele via a promiscuidade de Sodoma e Gomorra, e a Bíblia diz que a alma dele era profundamente perturbada por conta daquela situação. Mais uma evidência. A outra evidência é a expressão cada dia, isto é, ele não foi atormentado de alma apenas durante um período. Não tem gente que é assim, que se incomoda com o pecado durante algum tempo, mas logo parece que aquilo passa, parece que você se acostuma. Não era o caso dele. O texto diz que a cada dia, todo dia, que ele via aquela imoralidade, que ele via aquela sodomização, ele era atormentado, ele era afligido. Ele não se tornou indiferente com o pecado. Ele não se tornou uma pessoa que abraçou o pecado e passou a conviver como se fosse uma coisa normal. Então todas essas coisas, irmãos, são testemunho muito claro de que esse homem, ele era convertido, ele era uma pessoa justificada, ele era uma pessoa santa. Se ele vivesse na nossa dispensação, nós poderíamos dizer: Ló é da igreja, Ló é crente, é nosso irmão. Então, aqui nós temos uma descrição breve. Quem era Ló? Convertido, justificado. Isso nos leva à segunda pergunta: qual foi o pecado de Ló? E aqui nós vamos voltar lá para Gênesis capítulo 19. Me acompanhem aí, tenham paciência comigo. Ainda bem que vocês só me ouvem de vez em quando, então tolerem-me um pouquinho aí, me acompanhe na escritura. Qual foi o pecado que ele cometeu? Capítulo 19 de Gênesis, novamente a primeira parte do versículo 16. Como, porém, se demorasse. Aqui foi o pecado dele. Esse pecado dele não é apenas o pecado que ele cometeu no dia em que Sodoma e Gomorra foi destruída. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que a vida inteira dele ele foi desse jeito. Ele se demorou. E é interessante, irmãos, pensar nisso, porque ele se demorou mesmo sabendo da condição terrível daquela cidade. Ele se demorou mesmo depois dos 2 anjos visitando a casa dele e dizendo explicitamente a ele que aquela cidade seria destruída. Então ele sabia que tinha um julgamento, ele sabia que a ira de Deus ia pesar sobre aquelas 2 cidades. Ele tinha tanta certeza disso que ele até avisou os seus genros. Olha, a cidade vai ser destruída, Então ele tinha uma convicção muito grande que o juízo, a destruição iria alcançar aquela cidade, mas mesmo assim, ele se demorou. Ele foi relutante. Ele foi lento quando ele deveria ser rápido. Ele foi indiferente quando ele foi
quando ele deveria ser interessado. Então, à luz de tudo isso, irmãos, é espantoso a gente pensar a respeito do comportamento de uma pessoa convertida assim no dia da destruição de Sodoma e Gomorra. Irmãos e irmãs, eu temo dizer, mas tem muita gente em nossa igreja, em nossas igrejas, muita gente parecida com Ló, gente que conhece a Deus, gente que é convertida, gente que foi justificada, mas pessoas que não vivem à altura do conhecimento que receberam de Deus, pessoas que até enxergam longe na vida espiritual, mas parecem praticar muito pouco, e essas pessoas vivem assim por anos no meio do povo de Deus. Eles têm o cabeça, eles têm Cristo na vida, eles conhecem a verdade, eles gostam de uma pregação sadia, eles gostam de ouvir o Evangelho, mas ao mesmo tempo em que essas pessoas vivem assim, elas têm um modo, um comportamento que é completamente distinto da mensagem que elas afirmam ter no seu coração. E pessoas que são assim, irmãos, não é de se admirar, que mesmo conhecendo a Bíblia, mesmo conhecendo o ensinamento de Deus, são pessoas inertes na vida espiritual, são inertes, são pessoas que acreditam no céu, mas não desejam o céu com tanto vigor, são pessoas que dizem que amam a Jesus, mas ao mesmo tempo a sua disposição em obedecê-lo, de realizar algo em prol do seu nome, é quase que insignificante. Essas pessoas dizem que odeiam o diabo, mas parece que sempre estão atraindo o diabo para o centro da sua vida. Essas pessoas leem a Bíblia, ouvem, sabem que o tempo é curto, mas elas vivem como se o tempo fosse longo. Elas sabem que nós estamos no meio de uma guerra, mas elas vivem como se estivessem no meio de uma paz. Elas sabem que o juiz está às portas, mas permanecem adormecidas. Sabe quem são essas pessoas? Irmãos e irmãs de Ló. São relutantes, são pessoas que se demoram, são pessoas que relutam em obedecer às pessoas, são aquelas pessoas que elogiam pessoas santas, mas parece que elas determinaram para si que a santidade é um padrão muito longe, que elas jamais alcançarão nesse mundo. São pessoas, irmãos e irmãs, que têm uma falsa ideia de amor, na tentativa de serem considerados, serem aceitos pelo mundo, não chamados de intolerantes. Eles fazem tudo para serem agradáveis ao mundo, em vez de quererem agradar a Deus. Pessoas assim morrem de medo de sacrifícios. Eles não querem tomar a cruz, cortar a mão direita, arrancar o olho esquerdo. Eu comparo essas pessoas a seres que querem tornar a cruz leve e enlarguecer a porta que Jesus disse que é estreita. São como Ló, estão apegados a essa Sodoma espiritual que estamos vivendo, inventam desculpas engenhosas para não se separarem das coisas do mundo. Um dia estão na igreja, outro dia estão no meio dos mundanos, estão numa festa, estão ouvindo a pregação, vibrando com a mensagem, e quando saem daqui, vibram do mesmo jeito com o pecado, com a malícia, com a piada imoral. Você se satisfaz do mesmo jeito. São irmãos de Ló, são relutantes em servir ao Senhor. Eles guardam pecado no coração, preguiça, mentira, orgulho, impaciência. Eles acomodam esses pecados no coração como se fossem inquilinos que nunca serão incomodados. Eu queria te dizer uma coisa: se você se encaixa dentro dessa descrição, se você pode ser enquadrado dentro da categoria de um irmão de Ló, você jamais vai ter um cristianismo feliz na sua vida, jamais, porque a consciência de uma pessoa que foi
chamada, justificada por Deus, mas que vive em pecado, essa consciência tem o Espírito Santo, ele clama em você, mesmo você ignorando ele. Isso faz com que, mesmo você vivendo no pecado, você seja sempre uma pessoa infeliz. Você nunca vai ter satisfação plena no pecado como os mundanos têm. Você nunca vai ser feliz. Então talvez você chegou aqui hoje à noite e você até correu bem durante algum tempo, mas agora você tropeçou. O chamado de Deus para você é o mesmo chamado de Apocalipse 2, verso 5. Lembra de onde você caiu. Lembra do teu primeiro amor. Volta às primeiras obras. Lembre-se disso, olha, do mesmo jeito em que Pedro não encontrou paz, conforto, alegria, enquanto ele estava seguindo o Senhor Jesus de longe. Você também não vai ter paz, conforto, alegria, testemunho do Espírito Santo, santidade. Você não vai ter nenhuma dessas coisas enquanto você continuar relutando em servir ao Senhor. Mas permita-me continuar um pouco mais aqui com a vida desse personagem, e que o Espírito Santo de Deus ensine você através dessa mensagem a ser sábio. A terceira pergunta que eu quero fazer esta noite, para guiar aqui o nosso raciocínio: quais razões poderiam ser dadas para a relutância de Ló? A minha pergunta aqui investiga a seguinte ideia: o que foi que aconteceu na vida desse homem que tornou ele do jeito que ele é, quando lemos em Gênesis 19? O que foi que aconteceu na vida desse homem que tornou ele uma pessoa indisposta em obedecer a Deus, relutante? Então aqui eu quero apontar algumas coisas. A primeira delas: o nosso personagem, Ló, ele fez uma escolha errada quando era jovem. Na sua juventude, ele fez uma escolha errada, e essa escolha errada acabou proporcionando muitas outras escolhas erradas que descambou no tipo de pessoa que ele se tornou. Nós não temos tempo aqui de ler todos os versículos, mas eu sei que vocês estão familiarizados com a história. Ló era sobrinho de Abraão, os dois ficaram ricos. Chegou um tempo em que eles não tinham mais condições de ficarem juntos, porque a riqueza era muito grande, os empregados dele já não se entendiam mais. E Abraão, com um gesto de cortesia, embora fosse o mais velho e tivesse direito de escolher o que ele queria, mas sendo cortês, ele deixou o seu sobrinho escolher: para onde você quer ir? Você quer ir para um lado, eu vou para o outro. Se você for para o ocidente, eu vou para o oriente, e assim por diante. E ele mandou que Ló escolhesse. Vamos para Gênesis capítulo 13, destacar aqui como foi essa escolha dele. Gênesis 13. Gênesis 13, verso 9, aqui são as palavras de Abraão. Aí o texto diz assim, Gênesis 13, verso 9: acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Então, Abraão colocou essa proposta para Ló. Ló poderia escolher. E qual foi o critério que ele usou para escolher? Escolheu o rumo da sua vida. O texto diz que ele viu as campinas do Jordão, bem regadas, férteis, com muitos rios, com muita beleza. E aí no verso 10, diz assim: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. E no verso 11, então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separaram-se um do outro. Então, o texto diz que o critério que Ló escolheu foi um critério puramente material. Onde ele ia lucrar mais? Onde ele ia ganhar mais? Lembre-se que ele já era um homem rico, ele já era rico, ele tinha o suficiente para a sua família por gerações, mas ele queria mais dinheiro, ele queria aumentar a sua influência, ele queria estender o seu poder. Esse foi o critério.
Aí ele olha para aquelas campinas férteis, regadas, bonitas. Essas campinas, elas ficavam vizinhas à cidade de Sodoma e Gomorra. Mas para ele não tinha nenhum problema. O negócio para ele era se estava bom, um local para ele trabalhar, para ele se desenvolver. Ele não levou em conta qualquer outro critério. E aí no versículo 12, olha só, diz assim: habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina. E olha aqui, ó, e ia armando suas tendas até Sodoma. Vocês estão vendo aqui o que aconteceu? Ele arma a sua tenda, aí todo dia ele vai se aproximando mais, todo dia, ele vai se aproximando, ele vai acampando suas casas, suas tendas, e cada vez mais se aproximando daquelas pessoas corruptas, pecadoras, terríveis. Mas para ele estava tudo bem, irmãos. Ele queria ganhar dinheiro, ele queria estender o seu poder, ele queria ser mais rico do que ele já era. Esse foi o critério. Então esse foi o primeiro erro dele. O segundo, qual é a segunda razão que tornou ele relutante? Ele se misturou com pecadores quando não havia nenhum motivo que justificasse isso. Quando a gente chega no capítulo 14, nós lemos assim, no verso 12. Capítulo 14, verso 12. Diz assim: apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava onde? Morava em Sodoma. Quando nós lemos no capítulo 14, ele já morava em Sodoma. Ele foi armando as tendas dele, e quando ele é mencionado novamente no capítulo seguinte, ele já é mencionado como sendo um morador de Sodoma. Então, irmãos, não houve uma ordem expressa do Senhor. Deus não disse para ele que ele tinha que morar naquela cidade. Deus não disse que ele tinha que morar no meio daqueles pecadores. Nós não sabemos se ele foi por causa das suas filhas. Ele tinha 2 filhas e talvez quisesse arrumar casamento para elas. Não sabemos se foi por insistência da sua esposa, que depois vai se demonstrar uma pessoa muito apegada àquela cidade, ou se foi por causa dele mesmo, ou se foi uma junção dos 3. O texto não fala, mas o fato é que ele escolheu viver entre pessoas más. Irmãos, ele não viveu pela fé, ele viveu pela vista. Ele não viveu pelo espiritual, ele viveu pelo temporal, ele não viveu conforme as leis do céu, ele viveu segundo as leis da terra, e nós podemos dizer que na sua juventude, ele teve um mau começo, Irmãos e irmãs, quando um filho de Deus começa a viver demasiadamente no meio de pessoas mundanas, sem que haja nenhum motivo, nenhuma necessidade que justifique isso, não é de se admirar que essa pessoa se torne endurecida para os ensinos de Deus, assim como Ló. Não é de admirar. Eu até queria te dizer que esse caminho é o caminho mais fácil de você perder sua comunhão com Deus, é o caminho mais fácil de você perder seu crescimento espiritual, é o caminho mais fácil de você frustrar o seu desenvolvimento na santidade. É o mesmo caminho que Sansão traçou e dirigiu a sua vida, e ele terminou sozinho, cego, no meio dos pagãos. É o mesmo caminho. Eu queria que você pensasse nisso comigo. Se você chegou aqui hoje à noite, você não deseja ser como esse homem, ter um coração endurecido, ser relutante em servir ao Senhor, tome cuidado para você não andar misturado sem nenhuma necessidade no meio de pessoas mundanas. Tome cuidado. A Bíblia diz que nós temos que nos separar. A Bíblia diz que nós temos que nos viver distante da roda dos escarnecedores. Pense nisso. Pense nisso antes de você escolher um lugar para você morar. Antes de você pensar se esse lugar é conforto, se tem qualidade de vida, pense se esse local vai contribuir para você estar mais perto de Deus. Pense se o Senhor Jesus Cristo vai estar ao alcance da sua casa. Leve em conta também esse ensino da vida de Ló, quando você for escolher sua carreira, quando você for escolher um tipo de trabalho. Além de você considerar o seu crescimento financeiro, o seu desenvolvimento profissional, pense na sua alma. Esse trabalho vai fazer com que a sua alma seja alimentada ou vai matar a sua alma de fome?
Esse trabalho vai subtrair de você o dia do Senhor em que a igreja de Cristo está reunida para adorar? Se você subtrai o dia do Senhor, qual vai ser o outro dia que você vai se juntar com a igreja de Deus para ser instruído na palavra, para crescer em santidade e ter comunhão com os santos? Nada vai valer para você encher os seus bolsos de dinheiro e matar a sua alma de fome. É uma troca que não tem nenhum sentido. Mas pense nisso também quando você for escolher um cônjuge para se casar. Estou falando especialmente com você que ainda não se casou. Além da beleza, da amabilidade, todas aquelas coisas que nós almejamos, pense se essa união vai fazer bem para a sua alma. Se vai elevar a sua alma, ou vai produzir decadência espiritual em você. Se vai fazer de você uma pessoa mais santa, ou uma pessoa mais mundana. Se vai trazer você para perto de Cristo, ou se vai distanciar você dele, do mundo. Pense nisso, irmão. Essas escolhas erradas que a gente faz, elas roubam a nossa vitalidade espiritual, elas prejudicam o nosso crescimento em santidade, e talvez isso aconteça na sua vida, justamente no dia em que o inimigo está vindo atingir você com uma enxurrada, e você não esteja pronto. Portanto, aprenda com a vida de Ló, seja sábio, leve em conta as suas escolhas. Isso nos leva à quarta pergunta: que tipo de fruto a relutância, essa indisposição de servir a Deus, produziu na vida de Ló? Em outras palavras, qual foi o resultado que ele colheu na velhice das escolhas que ele fez ainda quando era um jovem, se separando de Abraão? Qual foi o resultado? E eu quero enumerar alguns para vocês, e o meu coração treme quando eu penso nessas coisas. Primeiro, Ló não foi um representante adequado do reino de Deus enquanto esteve em Sodoma. Ele não foi. Ele não fez o bem para aquela cidade. Embora, irmãos, ele viveu dentro daquela cidade por muito tempo, se tornou até uma pessoa importante no meio dos sodomitas, a vida espiritual de Ló não causou repercussão no coração daquelas pessoas. Nem o justo foi encontrado naquela cidade, nem os empregados de Ló conheceram o Deus de Ló. Quando por uma única vez ele tentou frear a maldade dos sodomitas, olha como os sodomitas reagiram. Capítulo 19, veja comigo. Capítulo 19. Aqui foi a única vez que nós temos na Bíblia em que Ló deixou de ficar calado e foi confrontar um pecado do sodomita. Capítulo 19, versículo 9, diz assim: eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Vocês lembram aqui o que está acontecendo nessa passagem? Ele está lá com 2 anjos na casa dele. Aí o texto diz que os sodomitas chegaram: traga esses homens aqui para fora que nós queremos abusar. E abusar, entenda-se abusar sensualmente. Nós queremos abusar deles, queremos ter relações íntimas com eles. E Ló diz: não façam isso, pelo amor de Deus, eu tenho até 2 filhas aqui. Pare com isso, você não fala nada aqui, você é estrangeiro, você não manda nada. Não venha querer frear, não venha querer mandar na gente. Vocês estão vendo? Ele não fez o bem lá. A vida espiritual dele não teve impacto no coração dos sodomitas. Ele não era respeitado naquela cidade como sendo um servo de Deus. Mas, irmãos e irmãs, isso aqui não é de causar espanto na gente, porque almas relutantes nunca trazem bem para o mundo, nunca trazem glória para Cristo.
Eles se encaixam naquela categoria em que Jesus fala nos evangelhos do sal insípido. Ele não tem sabor, ele não preserva da destruição. Então esse é Ló, tantos anos lá, mas nunca foi respeitado como um servo de Deus. O segundo fruto, o segundo resultado das escolhas desse homem, provavelmente o mais terrível de todos, e é o que importa aqui ao cerne da nossa conferência. Ló não livrou a sua família da destruição. Ele perdeu sua família, ele perdeu a sua mulher. Primeiro, enquanto ele advertia os seus genros de que Sodoma seria destruída, os genros riam dele. Irmãos, isso é terrível. Olha o capítulo 19, versículo 14. Isso aqui é uma coisa espantosa. Capítulo 19, verso 14, diz assim: então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ele estava lá desesperado, dizendo que a cidade seria destruída. Os genros dele estavam rindo dele, estavam achando que ele estava contando uma piada. Irmãos, um crente relutante, um crente que não obedece, ele é motivo de piada. As pessoas riem dele, as pessoas riem das suas palavras. Quando ele finalmente fala alguma coisa séria, as pessoas desprezam. O que dizer da mulher de Ló? Ela deixou a cidade, mas a cidade não deixou o coração dela. Ela desobedeceu ao Senhor, olhou para trás, virou uma estátua. O que dizer das filhas de Ló, irmãos? Embora elas fossem livres, elas não morreram em Sodoma e Gomorra, elas fugiram junto com ele, mas elas levaram Ló a cometer o mais terrível pecado que pode haver para um pai: incesto, relações íntimas com as próprias filhas. E eu pergunto para vocês, onde foi que elas aprenderam isso? Onde foi? Elas aprenderam em Sodoma. Ele não instruiu sua família, ele não instruiu a sua família na santidade, elas aprenderam essa imundície no meio dos sodomitas. Ele perdeu sua família. Irmãos, crentes relutantes, crentes que não obedecem, eles são desprezados pela própria família, é dentro da sua casa. Eles olham para você e veem que você é inconsistente. Eles olham para você e veem que você fala uma coisa, mas você vive outra, que você não tem firmeza espiritual, que você não é exemplo, que você não pode ser seguido. Eles estão ouvindo até as palavras que você diz, mas quando eles querem aprender alguma coisa, eles vão lá para o mundo. Então veja, irmãos, que ele perdeu a sua família. Se tem uma coisa que a gente vê na Bíblia e na igreja, embora tenha suas exceções, é que pais relutantes, pais que não têm compromisso com Deus, raramente geram filhos piedosos. Raramente. Tem alguns casos em que a graça de Deus visita e até suplanta aquela deficiência, mas raramente pais que não são comprometidos com Deus geram filhos piedosos. Sabe por quê? Porque as nossas ações, elas falam muito mais que as nossas palavras. Os nossos filhos veem na gente, eles leem na gente, nossa esposa, nosso cônjuge, eles veem, não tem consistência, não tem coerência. Terceira consequência das escolhas de Ló: ele não deixou qualquer legado, empregando aqui a palavra do pastor Samuel terça-feira. Ele não deixou legado, ele não deixou evidência. A única coisa boa que aconteceu naquele dia foi porque ele suplicou, ele fez uma oração por um pequeno povoado chamado Zoar, e Deus teve piedade daquele povoado e não destruiu, por causa da oração de Ló. Mas foi a única coisa. Dali para frente ele vai com as suas filhas para aquela caverna,
e ali acontecem as coisas terríveis que ocorreram, aquele incesto, e nós vemos ali, irmãos, a situação degradante que a fé desse homem chegou. Nós não sabemos o restante da vida dele, nós não sabemos se ele voltou a se encontrar com Abraão, nós não sabemos se ele se arrependeu dos seus pecados. É interessante notar que a Bíblia até fala da morte dos grandes homens de Deus, mas ela com respeito à morte desse homem chamado Ló. Eu fico imaginando como deve ter sido triste para Ló a sua vida, o restante da sua vida. Como deve ter sido triste o dia em que ele morreu. Ele vendo as suas filhas engravidando dele, gerando filhos que eram netos ao mesmo tempo. Ele sabendo que aqueles filhos se tornariam duas nações amaldiçoadas por Deus, que jamais poderiam entrar no tabernáculo e depois no templo, os amonitas e os moabitas. Jamais. Como deve ter sido triste o fim desse homem. Cristãos relutantes, eles escolhem o que semeiam. Eles até chegam no céu, mas eu acredito que eles chegam no céu, que nem Paulo diz lá em 1 Coríntios 3,15, eles chegam salvos como pelo fogo. Eles chegam ao céu, mas eles chegam num estado deplorável. Eu não queria que você compreendesse erradamente aqui as minhas palavras. Eu não estou falando que a relevância da vida de um crente é demonstrada pelo número de conversões que teve. Noé pregou 120 anos e nenhuma pessoa se converteu, e ele é chamado de justo. Também não estou dizendo que todo crente sempre vai ter filhos puros, e que se ele tiver um filho que é ímpio, a culpa é dele. Não necessariamente. Davi foi o homem segundo o coração de Deus, ele teve filhos ímpios. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo, irmãos, é que quando a gente lê a história de Ló, claramente você vê uma ligação entre a escolha que ele fez quando ele era jovem, uma escolha por motivos materiais e mundanos, a sua relutância em servir e obedecer a Deus, e o fato de que ele se tornou um inútil, tanto para a sua família, como também para o reino de Deus. Essas coisas são claramente perceptíveis na vida desse homem. Caminhando aqui para a nossa conclusão, temos algumas palavras finais e depois nós vamos orar. Irmãos, nós vivemos em dias hoje que essa religião de Ló, ela tem crescido no meio da igreja. Essa relutância, essa falta de disposição em obedecer a Deus, esse desejo de você fazer a sua vontade em vez de obedecer à vontade do Senhor. A gente trata cristianismo limitando a frequentar a igreja, participar das programações, contribuir financeiramente. A gente limitou o cristianismo a isso. Mas vamos lembrar, irmãos, que ser um cristão verdadeiro está muito além dessas coisas, embora envolvam elas. É você ter mente espiritual, é você viver como estrangeiro, é você ser diferente nas suas conversas, no uso do seu tempo, até nas suas brincadeiras, no seu modo de vestir. Você precisa demonstrar o bom perfume de Cristo em todas as situações da sua vivência. Você precisa ser fervoroso em oração, humilde, altruísta, fácil de agradar, medo de pecar. Essas características marcam pessoas que estão crescendo de santidade. E quando nós olhamos para a vida e não vemos essas coisas, nós temos que lamentar por isso e clamar que o Espírito Santo de Deus nos renove e nos faça crescer em santidade. Eu quero falar com você que é pai. Você que é pai. A sua indisposição em servir a Deus hoje, a sua relutância em servir a Deus, pode ser a desgraça na vida dos seus filhos. Isso a gente aprende claramente no relacionamento de Ló com sua esposa, com suas filhas e com os seus genros. Se Deus é pequeno na sua vida, Ele também vai ser pequeno na vida da sua família. Se Deus para você é apenas um assunto de final de semana,
Sua família vai aprender que Deus é assim, que Deus pode ser colocado de lado, que tem outras coisas importantes a serem buscadas e desejadas. Pense na sua família, pense na alma da sua família, muito mais do que saúde, desenvolvimento educacional, intelectual, carreira. Olhe para os seus filhos e pergunte: meus filhos amam ao Senhor? Meus filhos são convertidos? Meus filhos têm um testemunho do Espírito Santo no coração? Eles estão crescendo em santidade? Lembre-se que muito mais do que roupa de marca, computador moderno, videogame, muito mais do que presentes, seus filhos precisam da sua presença, influenciando, ensinando, treinando, talhando na mente deles a palavra de Deus, até que a palavra de Deus seja colada neles, de maneira que nunca mais será separada, até quando eles estiverem distantes de você. Então ensine sua família a amar o Senhor. Quero falar também com você que é jovem, você que é jovem, você que está cheio de sonhos. O que eu vou fazer? O que eu vou ser? Onde eu vou trabalhar? Quanto é que eu vou ganhar? Com quem eu vou me casar? É com você que eu quero falar. Sua relutância, sua indisposição, sua indiferença com as coisas de Deus gerarão frutos amargos na sua velhice. Veja o exemplo de Ló. Ele fez as escolhas erradas quando era jovem. Ele fez as escolhas por motivos mundanos quando era jovem. Então não pense que você é novo demais para se comprometer com Deus. Não pense que você é novo demais para trilhar o caminho da santidade. A gente lê lá no livro de Daniel, capítulo 1, ele sendo roubado de Jerusalém, levado para o meio de uma nação pagã, vivendo no meio de todo paganismo e sensualidade, e o texto diz que ele resolveu firmemente não se contaminar, e ali ele era um adolescente entre 12 e 14 anos de idade, quando ele fez esse compromisso. Você precisa se comprometer com Deus, você precisa se comprometer com Deus hoje, você precisa abandonar sua relutância hoje. Se você não é fiel ao Senhor hoje, você não pense que depois que você casar, depois que você se estruturar, ou depois que você experimentar certos prazeres do mundo, você vai se dar por satisfeito e então vai se comprometer com Deus. A conta não é essa, é o contrário. Quanto mais você experimenta do mundo, mais o mundo puxa você, mais ele fascina você, mais ele destrói a sua espiritualidade, mais ele destrói a sua comunhão com Deus e você se torna quase que irreconhecível. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas se não fosse aquele texto de 2 Pedro que a gente leu no início da pregação, eu teria muita dificuldade em considerar que Ló era crente. Teria muita dificuldade. É só por causa daquele texto lá que eu olho, não, o texto diz que ele é justo, repete 3 vezes que ele era justo, que ele era atormentado, então ele é crente. Mas se não tivéssemos aquela revelação, eu teria muita dificuldade em acreditar que ele era convertido. Isso aqui ensina para você, jovem. Se você viver no mundo, se você viver amando as coisas do mundo, isso desfigura aquela imagem de Cristo que o Espírito Santo está formando no seu rosto. Desfigura. As pessoas vão olhar para você e não vão ver aquelas marcas de caráter que apontam para Cristo, que demonstram ali tem um servo, uma serva de Deus. Então aprenda com esse exemplo de Ló. Não seja mundano. Não seja mundano. Você tem muitas escolhas importantes para fazer daqui para frente. Quem você vai casar? Qual vai ser o trabalho que você vai desenvolver? Os seus projetos de vida. Você tem decisões importantes. Não exclua Deus dessas decisões. Tome essas decisões em sentimento de chamado, de vocação. Deus, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero ser quem o Senhor deseja que eu seja. Eu quero trabalhar onde o Senhor deseja que eu trabalhe. Eu quero viver para a tua glória. Eu quero ser um espelho da pessoa de Cristo onde eu estiver. Então me usa, me demonstra o que o Senhor quer que eu faça. Coloca uma pessoa segundo o teu coração para eu contrair minha família. Então você precisa considerar isso.
Quero falar também com você que é esposa, especialmente você esposa que vive numa família cristã. A esposa de Ló vivia numa família, até certo ponto, uma família comprometida com o reino de Deus. A esposa de Ló conviveu com Abraão, ela viveu com um homem que andava e falava com Deus, ela soube de tudo que aconteceu na história de Abraão, ela viveu com Ló, que era seu marido, que era um justo, mas ela nunca se converteu, ela foi destruída, ela se demonstrou uma sodomita de coração. Aqui tem uma palavra para você que é esposa. Mesmo você vivendo numa família cristã, você precisa ter a sua própria fé, você precisa ter a sua própria comunhão com Deus, você precisa ter o seu próprio crescimento espiritual, a sua própria vida na presença do Senhor. Há uma dimensão da vida cristã que envolve a família, mas isso não exclui de que individualmente você precisa crescer, você precisa buscar a Deus, você precisa lutar contra o seu pecado, você precisa lutar para que a imagem de Cristo seja formada no seu rosto. Cuidado com isso, cuidado para você não se encaixar nesse perfil de uma pessoa que está no meio do povo de Deus, mas é perdida, é incrédula, é profana, é mundana. Eu termino, irmãos, dizendo que, creio eu, que a maior necessidade da igreja de Deus hoje é de crentes comprometidos com Deus, crentes que não são relutantes. Se você for comprometido com Deus, você vai ter o testemunho do Espírito Santo no seu coração, você vai ter certeza de salvação, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo testemunha com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quando chegar a hora de você morrer, de você fechar os olhos para esse mundo, você vai ter conforto, você vai ter alegria, você vai ter a convicção de que você fecha os seus olhos nesse mundo e você abre os olhos no céu, sendo recebido por Cristo e os seus anjos. Você vai impactar a sua casa, você vai ser um testemunho na sua família, você vai marcar uma geração toda, você vai ser uma bênção para a igreja de Deus. Então, se você tem sido relutante em servir a Deus, se você hoje ouvindo essa palavra, o Espírito Santo está dizendo para você, é contigo que eu estou falando, não ignore a voz de Deus, vá até Jesus Cristo, se arrependa, peça perdão. Ele recebeu Pedro, mesmo depois que Pedro permaneceu um tempo relutante, ele recebeu, ele revocacionou, ele trouxe maturidade, crescimento espiritual, ele se tornou uma bênção, e esse mesmo Jesus fala com você hoje no seu coração, e chama você a abandonar a relutância, e a se tornar um crente verdadeiro na vida, em todas as dimensões da sua existência, vivendo para a glória de Deus, e sendo um testemunho poderoso de que Cristo muda a vida das pessoas. Eu termino desejando que isso seja a mais pura verdade de Deus na nossa vida, na nossa igreja. Amém. Vamos orar. Ó Pai, obrigado pela Tua santa e eterna palavra. Obrigado pelo grande exemplo que temos. Um exemplo negativo, mas que tem muito a nos ensinar. Ó Deus, perdoa a nossa relutância em Te servir. Perdoa, ó Pai, porque tantas vezes nós temos procrastinado, nós temos relutado, nós temos sido indiferentes, desinteressados, nós temos abraçado as coisas do mundo, vivendo no meio dos ímpios, tendo comunhão com eles, aprendendo deles, sem trazer qualquer influência do Teu Evangelho e da Tua pessoa. Ó Deus, nos perdoa, perdoa o nosso pecado, dá-nos um coração novo, Senhor, dá-nos um coração santo, dá-nos um coração que almeja e deseja a santidade, dá-nos, ó Pai, um novo coração, que tem um desejo absoluto por viver na Tua presença, de ter o testemunho do Espírito Santo, de sentir a presença de Cristo, de ser servo, de trazer impacto sobre as nossas famílias. Deus, tem compaixão das famílias da Tua igreja,
famílias que estão sendo tomadas por essa relutância espiritual. Senhor, tem misericórdia, toca o coração dessas pessoas, Senhor, que o Senhor remova, no nome de Jesus, essa religiosidade de Ló, e que o Senhor nos dê uma disposição de tornarmos Cristo visível, presente e atuante dentro da nossa casa. Abençoa os nossos filhos, Senhor, salva cada um deles, não permita, ó Pai, que eles venham aprender do mundo, mas eles venham aprender de Ti, através da nossa vida. Salva os nossos cônjuges, Senhor, que eles tenham testemunho do Espírito Santo no coração e cresçam em santidade. E permita, ó Pai, que os nossos filhos no futuro realizem bons casamentos, casamentos piedosos, casamentos que são marcados pela vida e pela santidade ao Senhor. Cuida dos jovens, Senhor, das nossas igrejas, cuida das escolhas que eles têm que fazer, prepara cônjuges segundo o Teu coração, prepara para eles, Senhor, lugares para trabalhar, onde eles podem expressar a fé, ser luz e sal, e trazer influência da Tua pessoa, demonstrando a glória do Senhor Jesus, nos mais variados locais da nossa sociedade. Nos abençoa, nos ajuda, é a nossa oração no nome de Jesus, amém.